noite. Bom, em 2024, o Instituto Videm, da Universidade de Gotemburgo, publicou seu relatório anual sobre democracias no mundo, e os resultados foram perturbadores. Em 2024, pela primeira vez em mais de 20 anos, o mundo tem mais autocracias do que democracias. Não é apenas uma estatística, é a reversão de décadas de avanço. O nível de democracia que o cidadão médio desfruta hoje regrediu ao patamar de 1985, como se os últimos 40 anos tivessem sido completamente varridos. 72% da população mundial hoje vive sob algum tipo de autoritarismo. Então, aí eu tava falando com ela, entrevistando ela, fiz algumas perguntas sobre Crepe Mujica, e sabe qual foi a resposta dela? Ela disse que eu parecia o Narata. Perdão. Bom, o que estamos vendo não é um acidente, é uma terceira vaga de autocratização, sistemática, global e crescente. A gente pode ver isso em vários outros países do globo. Podemos ver na China, podemos ver em El Salvador, mas enfim. E o mais assustador é que ela começa dentro das próprias democracias e não fora delas. Sempre trazendo uma solução, sempre trazendo uma causa, mas trazendo na verdade uma solução muito autoritária. E sempre transvestida de que é uma novidade, mas na política não há nada mais novo que o velho, não é? Bom, o Instituto Videm classifica o Uruguai como uma democracia liberal, que é uma categoria mais exigente do regime democrático. E bom, o país ele aparece do lado do Japão e da Alemanha, e na América Latina, apenas o Chile e a Costa Rica se encontram nessa categoria. Para entender o que isso significa, conversaremos com o professor. Eu sou Beatriz Mello, especialista em opinião pública do Instituto de Ciência Política. A democracia liberal não é só ter eleição, é ter um judiciário independente, uma liberdade de imprensa, um controle do executivo, respeito às minorias, e o Uruguai, ele construiu isso ao longo das décadas. Os dados mostram que os principais cidadãos reconhecem e valorizam isso. Os números do Latinobarômetro 2023 confirmam. Aproximadamente 70% dos uruguaios acreditam que a democracia é preferível a qualquer outro sistema de governo. Quase 85% concorda que, apesar dos problemas, ela continua sendo o melhor sistema. E 71,2% disseram que em nenhuma circunstância apoiariam um governo militar. Quando perguntado se confiam nas instituições do país, os uruguaios revelam um retrato dividido. Bombeiros, 94,5% de confiança. Forças Armadas e Polícia, acima de 60%. Já o Congresso e o Presidente e o Judiciário ficam em torno de 48% a 50%. E dos partidos políticos, apenas 30,7%. Hola, me llamo Lucas y soy de Montevideo. He votado desde que tenía 18 años, nunca he dejado de votar, pero durante mucho tiempo no he creído que los políticos trabajen para mí. Creo en la democracia, no creo en los que están dentro. Isso é um fenômeno clássico. O Uruguai defende o sistema democrático com convicção, mas desconfia profundamente dos atores que operam. É uma democracia com cidadãos vigilantes, o que paradoxalmente pode ser um sinal de saúde e não da crise. E bom, os dados confirmam essa vigilância. 61,6% dos uruguaios acreditam que o país é governado por grupos poderosos em benefício próprio e não para o pró de todos. E é uma percepção que convive de forma bem intensa com o orgulho democrático. Quando perguntados sobre o maior problema do país, os uruguaios são unânimes. Crime e segurança pública lideram com 22,2%, à frente do desemprego, dos problemas econômicos e da educação. A insegurança não é apenas uma fala, é a ferida aberta da democracia uruguaia. Olá, sou Roberta, de Montevideo, e eu acredito na democracia, mas tenho medo de andar na rua de noite. Isso não deveria existir num país livre. A liberdade política está lá, mas a liberdade de ir e vir está sendo ameaçada. Esse é o paradoxo mais perigoso, uma democracia livre que garante liberdades formais, mas falha em garantir a segurança física. E quando fala em garantir segurança física, a gente abre uma pauta que coloca em debate sobre a liberdade das pessoas. Quando as pessoas se sentem que o Estado não os protege, a demanda por soluções autoritárias aumenta muito, mesmo entre democratas convictos. Os números reafirmam que 56% dos uruguaios se preocupam com a possibilidade de serem vítimas de um crime violento e 65% afirmam que a proteção contra o crime não está garantida.
É a liberdade que os uruguaios menos percebem como assegurada em todos os indicadores pesquisados. Então a gente pode ver que uma maioria, ainda mesmo que não se sinta seguro, é contrária a uma solução autoritária por parte do Estado. De um lado, os Estados Unidos, parceiro histórico, com quem 78,8% dos uruguaios avaliam positivamente a relação. Do outro, a China, potência em ascensão com relações vistas como boas por 72,4% da população. O Uruguai caminhando uma corda bamba entre os dois. O Uruguai é um dos poucos países da América Latina que conseguem manter relações funcionais com Washington e Pequim ao mesmo tempo, mas esse equilíbrio está ficando cada vez mais difícil de sustentar. O mundo está polarizando e o espaço para a neutralidade encolhe. E quando forçados a escolher um parceiro estratégico, os uruguaios se dividem. Bom, aproximadamente 44,6% escolheram os Estados Unidos como parceiro, contra 35,2% que optaram pela China. Uma divisão que reflete não apenas preferências econômicas, mas visões de mundo radicalmente distintas. O que essa divisão revela é que o Uruguai tem uma população que pensa geopoliticamente, mesmo sem ter uma parte da potência. É um país pequeno com uma consciência estratégica grande. Num tabuleiro onde as grandes peças se movem, o Uruguai aprende a se jogar com o que tem: credibilidade, estabilidade e a força silenciosa de uma democracia que não dobra. O relatório Vidal 2025 traz um dado que deveria ser lido em todo o parlamento democrático do mundo. 27 dos 45 países hoje em processo de autocratização eram democracias no início desse processo. A taxa de colapso democrático é de 67%. 2 a cada 3 democracias que entram na rota de erosão não são capazes de voltar. Bom, acontece que a autocratização raramente chega com tanques, ela chega com leis, obviamente. Com a censura gradual da imprensa, como a gente vê, como sempre em pauta de debates políticos, com o enfraquecimento do judiciário e com a demonização da oposição. Bom, política básica, né? E ela é lenta e ela é cirúrgica, e quando a população percebe, muitas vezes já é muito tarde. A gente tem vários exemplos no mundo que comprovam isso. Mi padre vivió la dictadura. Él me enseñó nunca a dar por sentada la democracia. No es un regalo, es un logro que debe renovarse todos los días. Bom, no Uruguai, aproximadamente 45,3% dos entrevistados acreditam que expressar opiniões políticas publicamente poderiam ter consequências negativas. Não é censura oficial, mas é um sinal da autocensura que existe na sociedade. E sinais assim, quando ignorados, têm consequências. Há 3 pilares que explicam essa resiliência. Primeiro, 71,2% dos uruguaios recusam o apoio ao governo militar em qualquer circunstância. Segundo, 61,9% acreditam que sem partidos políticos não existiria democracia. Terceiro, que 65,8% acreditam que a democracia permite resolver os problemas do país. O que mantém a democracia uruguaia de pé não é apenas uma estrutura institucional, é a convicção popular. Quando a maioria dos cidadãos acredita no sistema, o sistema tem um amortecedor contra o autoritarismo, que nenhuma lei consegue substituir. Às vezes estou tão frustrada com a política, com a insegurança, com tudo, mas quando penso na alternativa, na que um governo autoritário significa, eu me lembro por que vale a pena lutar pela democracia. É imperfeita, mas é minha. E um último dado que diz que, quando perguntados sobre a probabilidade de um golpe de Estado no Uruguai, 34,9% dos cidadãos consideram isso nada provável. Bom, não é ingenuidade, é a confiança de um povo que construiu algo muito raro hoje em dia e que sabe o valor que tem. A história do Uruguai ainda não terminou. Nenhuma história democrática termina. Ela continua sendo escrita, todo dia, por cada cidadão que escolhe acreditar. Uma boa noite e até amanhã. Boa noite.